ou melhor, capítulo de número 3. Nós teremos aí uma pergunta e também depois no capítulo 4, versículo 19, e logo também estaremos procedendo uma outra leitura para parafrasear a mensagem desta noite, em Jó, capítulo 39. Todos encontraram? Amém. Gênesis, capítulo 3, versículo 9, nos diz assim: E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe: Onde estás? E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe: Onde estás? Capítulo 4, versículo 9, nos diz também: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? E disse Deus: Que fizeste? Vou ler por mais uma vez, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? Para parafrasear esta mensagem, vá comigo até o livro de Jó, livro escrito por Moisés, é um livro antes do livro de Salmos. Localize o capítulo 39, ou melhor, capítulo 38, vá com seus olhos ao versículo de número 4. Nos capítulos anteriores, precisamente os versículos, capítulo 36 e 37, é um amigo de Jó, por ser o menor, o nome dele é Eliú. Ele, por ser o menor dos outros 3 amigos de Jó, ele aguardou o seu momento. A história diz que ainda ele não tinha os seus 40 anos. Por ele está falando no capítulo 36. A história também o encaixa a sua idade com 36 anos. Por 4 anos a menos de 40, ele começou a falar com Jó. Ofereceram para Jó, os amigos de Jó, algumas palavras que até o momento Deus não havia falado. Mas quando o menor, os amigos de Jó, por nome Eliú, procedeu, no capítulo 36 e 37, quando ele fecha a sua boca, a partir do capítulo 38, Deus fala com Jó. O capítulo 38, versículo 4 nos diz: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde estava tu? Que Deus abençoe os irmãos e guarde essas perguntas e nunca mais esqueça. E ela ao Senhor com um hino, a pedido de alguém, né? Minha esposa. Número 1, por favor. Eu não posso me deixar.
Quando penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. Quando penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Pai, um pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois a vida tem o sopro da Tua vida, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Quando o sangue desce, o espelho Jesus aparece, dizendo que eu te amo, mesmo assim. Mas quando o sangue desce, o espelho Jesus aparece, dizendo que eu te amo, mesmo assim. Dizendo que eu te amo, mesmo assim. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Jesus é o maior do mundo, pois você é a minha imagem. Jesus é o maior do mundo, pois você é a minha imagem. Aleluia. Diga comigo, 4 lugares onde não devo estar. Diga comigo, 4 lugares onde o crente não deve estar. Amados, a bem da verdade, a maneira com que Deus se apresenta a Adão e sua esposa Eva, um Deus que muitas das vezes nós encontramos na Bíblia fazendo missões, um Deus
todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. A Bíblia diz, a partir do capítulo 17 de Gênesis, que uma coisa que incomodou tanto a Deus, que chegou até as suas narinas, e ele disse assim: eu descerei e verei se de fato acontece isso mesmo com as cidades de Sodoma e Gomorra. Um Deus, na sua plenitude, na sua complexidade de Deus, porque um Deus que nós servimos, esse único Deus, é um Deus que não pode muitas das vezes ser entendido, porque é um Deus que pode ser entendido e compreendido, ele pode ser tudo e menos Deus. A Bíblia diz em 11 de Romanos que todo aquele que ama a palavra do Senhor, todo aquele que estuda a palavra de Deus, um dia ele vai ter que levantar a sua mão e dizer: ó profundidades das riquezas, da sabedoria, quão inexcusáveis são o entendimento, porque quem ensinou o Senhor? Um dia todo aquele que ama a palavra do Senhor tem que levantar a mão e se ajoelhar. Um termo simples, todo teólogo também vai ter que um dia dizer isso. Se ele não levantar a mão um dia para dizer essas palavras, ele pode ser tudo também, menos um amante da palavra de Deus. A maneira que Adão e Eva se portaram diante daquilo que o Senhor lhes proporcionara, eles agiram pior do que animal. Perceba, eles agiram impulsiva e instintamente, coisa que, da maneira que o Deus os vestira, é a maneira que eles se comportaram. Porque há um ditado que diz: a roupa faz o homem. Então, da maneira que ele se veste, é a maneira que ele é. De repente, não precisamos falar nenhuma palavra. Uma imagem já vai dizer tudo. Não que a pessoa é aquilo que você criou na sua imagem, na sua ideia, mas a visão que você tem vai dizer algumas interpretações até erradas. E da maneira que eles se portaram, eles agiram instinta e impulsivamente. Ele, Adão e Eva, cozeram algumas peças, eu posso dizer assim, da árvore, folha, para se vestir. Deus chega até ele e diz assim: a maneira que vocês se comportaram não é esse tipo de roupa. Deus mata um animal e costura a roupa, vestes e dá para eles vestirem. Da maneira que eles agiram, foi a roupa que eles vestiram, impulsiva e instintamente, como um animal. De repente, continua Deus querendo abrir e ver uma saída, e tem uma saída. Nós vamos encontrar uma promessa no capítulo 3 também. Está no versículo 15. A história diz, a história daquele que ama a palavra do Senhor, aquele animal que Deus mata ali no jardim do Éden, aquele animal é um cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, que não encobre o pecado. Todos estão olhando isso aqui? Estão vendo? Ele não encobre o pecado, porque encobrir é esconder. Encobrir é tentar tapar o sol com peneira. Encobrir é varrer toda a casa e lançar toda a sujeira debaixo de um tapete. Não, o sangue de Jesus não encobre pecado. O sangue de Jesus, ele cobre o pecado. Na nossa visão e também na nossa maneira de entender, nós aqui poderíamos ficar horas e horas, até o ano todo, ou uma década, discutindo sobre Deus. As coisas que Deus faz, as coisas que Deus fez. Mas nós que entendemos tanto sobre Deus, muitas das vezes não entendemos sobre gente. Deus entende a gente. Nós que conhecemos tanto de Deus.
e não conhecemos o que é ser gente. Nós gostamos de apontar, nós gostamos de detectar as coisas. A Bíblia diz em 65 de Isaías: olha, não se aproxima de mim, porque eu sou mais santo que você. E Deus diz: agora, quando vocês deixarem os seus maus caminhos e deixar também de levantar o dedo indicador para o próximo, aí eu vou habitar com vocês. Gostamos porque não entendemos, gente, não entendemos do que é nosso próprio. Sabemos muito de Deus, mas de seres humanos não entendemos. É daí então que parte a ideia e a certeza que o sangue de Cristo não me encobre, ele cobre pecado. Todos viram que eu coloquei um objeto na frente de vocês, mas quando eu faço isso ninguém vê mais. Quantos acreditam comigo que Deus vê tudo? Amém. Quantos acreditam, se Deus não vê algo, aquilo não existe? Digam amém. Olha, se Deus vê alguma coisa, existe, sim? E quando Deus não vê, não? Vou perguntar mais uma vez. Quando Deus vê, existe. Quando Deus não vê, não existe. Se o sangue de Jesus, ele não encobre, porque Deus vê o que está encoberto, escondido. Então o sangue de Jesus, ele cobre o pecado. Então se ele cobre, conforme diz Miqueias capítulo 7, do 18 ao 19, não existe um Deus semelhante a ti, que é o significado do nome de Miqueias. Não existe um Deus semelhante a ti, que lança os pecados para trás dele, no mar do esquecimento, e nunca mais se lembra dele. Então Deus olha para uma criatura como que ela nunca mais houvesse pecado. Por quê? O sangue de Jesus não encobriu, mas sim cobriu. Então aquilo que o sangue de Jesus cobre não existe mais. E o que Deus não vê mais não existe também. Quantos aqui foram alcançados pelo sangue de Cristo? Quantos aqui foram alcançados por essa graça salvadora? O sangue de Jesus Cristo, ele cobre-nos de todo o pecado. Aleluia. O amanhã para nós não pertence, o passado é a história. Então hoje é uma dádiva de Deus, por isso ele chama presente. Glória a Deus. O teu passado não existe mais. Diante destas verdades, Deus faz algumas perguntas nesses primeiros capítulos. Perguntas que não merecem respostas. Porque, diga comigo, eu e você somos diante de Deus um flagrante todo momento. Estamos nus diante de Deus. Mas por que a pergunta de Deus, se Ele sabe de tudo? Diga comigo respeito. Diga comigo temor. E é mesmo que respeito. Temor não é ter medo. Perceba, temor é diferente de ter medo. O medo é aquilo que nos afasta da presença de Deus e nos faz esconder. Mas o temor é algo que o Espírito Santo de Deus infunde dentro da gente, no subjetivo, no novo nascimento, que nos faz não morrer da presença de Deus, mas nos faz ir ao encontro de Deus. Quantas verdades, quantas sinceridades. Deus faz essas perguntas também para Caim. Ele é até um pouco mal criado, mal educado na sua resposta. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele coloca uma marca em Caim.
para que nenhum caçador mate Caim. É um sinal do favor de Deus, favorecendo a alma de Caim. É um sinal que Deus nos marca. A Bíblia diz em Cântaros de Salomão, capítulo 8, versículo 5, lá no versículo 6, o Senhor está dizendo: põe-me como um selo em seu coração, que é uma marca, que é um vínculo, como que se alguém passasse uma calça e fizesse nela bicos, vínculo que marca. Coloque-me como um vínculo, ou seja, num subjetivo, numa regeneração crescente, retilínea, e nunca mais parar de crescer até chegar à estatura, conforme Efésios 4, 10, 11, a estatura de um varão perfeito, que é igual a Cristo. Glória a Deus. Põe-me como um selo, aí alguém deixa de crescer. Capítulo 7 de Romanos, versículos 23, 24 também, Paulo começa a dizer essas palavras: aquilo que eu quero fazer, não consigo fazer. Aquilo que eu não consigo fazer, eu tenho que fazer. Aí Paulo diz: miserável homem que sou eu, quem me libertará do corpo desta morte, ou do corpo do pecado? Aí você diz: eu aceitei a Cristo, tem que nascer uma nova criatura, sim. Mas se você não alimentar essa nova criança, esse novo bebê que está nascendo, ele nunca vai crescer. Aí você vai colocar essa criança em um deserto, vai munir ela de comida, água, de tudo aquilo que um legionário precisa para sobreviver. Aquela criança nunca vai sobreviver, porque ela não aprendeu a fazer o de comer ainda. E ela não cresce. Mas o velho homem não saiu da gente, está na gente. Deus chega no seu complexo de Deus, como é na sua economia, e dá uma sabotada no velho homem, mas não arranca da gente, ele fica na gente. E nasce uma nova criatura, 5:11 de Coríntios, 5:17 de Coríntios, para andar em novidade de vida. Mas de repente você não dá alimento para aquela criança, não ora, não jejua, não participa dos primeiros passos de uma criança, como nasce uma criança para se alimentar, não obedece à liturgia do discipulado para ter um alicerce na presença de Deus. Aquela criança nunca vai crescer, sempre vai ser criança. Então aquele velho homem que está dentro dele ainda, de repente ele está deitado, mas logo começa a levantar um ombro, levanta o outro, se assenta, fica de joelho, de repente, quando pensar que não, ele já está de pé. E quem vai vencer? Uma criança ou um velho? Quem, irmãos? Vamos voltar aos nossos atos passados, que a Bíblia diz em Mateus, também nos outros evangelhos, exceto João, que o estado daquela pessoa vai se tornar pior do que o primeiro. Porque quando existiu a entidade maligna na pessoa, é válido dizer isso, ele é expulso, e quem vem morar naquela casa que estava toda suja e começa a fazer a limpeza? O Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E começa a fazer a limpeza naquele coração, desde que eu começo a corroborar com ele, alimentando aquela criança que está nascendo. E a casa está limpa. Aí Jesus olha para o pai: pai, vamos morar. Ele vem morar, mas falta de vigilância e coisas mais acontecem. O Espírito Santo sai e vem aquele camarada com mais 7 melhores do que ele. É isso que a Bíblia diz?
Não, mais 7 piores do que ele. E torna o estágio daquela vida pior do que o primeiro. E nós que entendemos muito de Deus e não de gente, muitas das vezes não estamos preparados para lidar com situações adversas. Pode acontecer com outros lá fora, com a gente não, mas aqui pode acontecer também. Alguns está desapercebido. Ah, mas minha esposa é evangélica, mas você não tomou ainda a posição. Deus quer que a obra seja completa em seu lar, na tua vida, na tua existência. Aleluia. Você pode mudar o rumo da tua história nesta noite. Ai, aleluia. Quantos podem, aleluia, glorificar a Deus? Aleluia. Ele pergunta: onde está? Que fizeste? Diante dessa introdução, já vou partir para o momento dos 4 lugares aonde não devíamos estar. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 11, vai gerar desconforto, irmão, mas é válido. Deus vai te dar vitória. Amém. Antes de entrarmos aqui, porque existem 3 tempos da salvação. Você vai ler 3,16, e João está dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, está a conjugação no verbo passado, Deus já nos amava. Amou o mundo de tal maneira que deu presente o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha futuro, a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. No primeiro momento, Deus nos livra dos pecados pelo sangue de Jesus. No segundo momento, Jesus nos livra do poder do pecado. Mas quando a trombeta soar, seremos livres do corpo do pecado. Está a resposta de Paulo, 7:24 de Romanos. Mas graças a Deus que por Jesus Cristo eu serei liberto do corpo do pecado. Aleluia. Quantos estão esperando esse momento? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 11, versículo 1, versículo 2, nos diz assim. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, versículo 2, nos diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em... Mas lá no começo do versículo diz assim: e acontecendo que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para... Quem sai para a guerra? Os reis. Naquele dia o que aconteceu? Porém Davi ficou... Ele não foi para a guerra. Versículo 2: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. O primeiro lugar aonde o crente ou qualquer ser humano, pela mente vazia, pela ociosidade, não deva ficar em um terraço. Porém era tempo de guerra. Em um terraço
estava ele ausente da batalha, não estava na batalha, ele se expôs à tentação, ele viu, ele cobiçou, ele tocou e caiu. Eu não estou dizendo de alguém que está lá do outro lado da calçada, que é primo de alguém que abre a porta do carro em um estacionamento em uma certa cidade que alguém nunca viu. Eu estou dizendo de um monarca. Eu estou falando de uma pessoa que é amada de Deus, uma pessoa consciente, uma pessoa que muitas das vezes não tem a SPA ou a SPA, a síndrome de pensamento acelerado. Não, eu estou dizendo sobre um monarca. Aleluia. Porque tem muitos que têm essa síndrome aí, a SPA. Não consegue dormir porque não estava em um lugar onde Deus designara aí. Foram para outro e arrumou um tamanho de um problema que não vê por onde ter saída. Com todo temor e tremor na minha alma. Por que tremor? Se eu colocar meu dedo assim, ó, ele não fica parado, ele fica tremendo, porque eu sou vivo, tem o Espírito de Deus, parte de Deus em mim. A consciência, onde a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que bicho é esse? A consciência. Que muitas das vezes você está deitado na cama, quer dormir, você não pediu esses pensamentos. Controlamos aparelhos, controlamos o carro, controlamos a televisão, controlamos tudo e a todos, até domamos a língua que Tiago diz. Mas o pensamento, de repente, ele é invadido por fantasias e pensamentos que você não deseja, ou por coisas saudosistas que você não quis, mas vem ao pensamento, te arranca o sono, te perturba. Posso ouvir um amém? Amém. Posso continuar? Amém. Posso continuar, irmão? Davi era para estar na guerra, mas ele estava no leito primeiro, depois foi para o terraço. Ele viu, cobiçou, tocou e caiu. Com temor, grande tremor na alma, olha para seu irmão e diga: qual é o terraço que estás? Desça agora. Desça agora. Amém. Na ajuda do Senhor nosso Deus. Oh, meu Deus. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ainda é o mesmo. Abra sua Bíblia em Jonas. Já falamos do primeiro, para sermos rápidos. Não vamos delongar em assuntos. Todos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Jonas, capítulo 1, versículo 5. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviamento do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Olha que barulho tu está fazendo, tu está com sono ainda, rapaz. Que tem, dormente? Levanta-te e clama o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não nos pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes
e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. E as perguntas vêm e não querem calar. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Quando a Bíblia diz que os serafins estavam por cima dele, capítulo 6 de Isaías, ali clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é porque os querubins estão acima de Deus, não, foi porque Deus desceu até Isaías e viu que ele estava com seus lábios impuros. Aleluia. Deus quer um relacionamento íntimo com você, sim. Amém. Aleluia. É por isso que os serafins ficaram lá. Deus desceu, o Senhor desceu para se aproximar. E um serafim desceu, pegou uma tenaz, subiu até o altar, pegou com uma tenaz, uma das brasas, e veio até Isaías e queimou os seus lábios. Uma outra versão, quando nós lemos em Efésios sobre esse poder e autoridade que Cristo tem sobre a morte e o pecado no corpo do homem, esta autoridade está ali, em que os serafins estavam acima dele, puderam ver os pecados da humanidade, mas ali está escrito em Filipenses capítulo 2, que Deus exaltou a Jesus sobremaneira, acima de todos, e não tem em todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, todos têm que tomar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está acima de todos. Os serafins não podem ver mais os pecados atrás de Deus, porque Ele está acima de todos. É esse que eu vos falo nesta noite. Ele te ama, Ele te ama. Diga para o Senhor: Jesus te ama, Ele 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 te ama. Sai desse marasmo que está vivendo, se aproxima dele, Ele te ama. Ele desceu para um porão, um lugar de medo, um lugar de escuridão, um lugar de timidez, lugar de complexo, porque está descendo, dizendo: muitos não tem mais solução para mim, eu sou o pior de todos os homens e de todas as mulheres, porque está descendo no seu complexo. Diga para o seu irmão: fuja desse porão agora. Saia desse porão agora. Saia desse lugar escuro agora. Olha para Jesus. Olha para o céu e comece a clamar o nome de Jesus. Ele vai tirar você dessa situação. Aleluia. Quantos acreditam que o amanhã será melhor? Aleluia, que o melhor de Deus está por vir na sua vida. O inimigo é mentiroso, ele é o diabo acusador, mas ele já caiu de lá. Existe uma pergunta que também não merece resposta. Deus pergunta para o diabo, lá em Jó: da onde vem? Deus sabe. Ele diz: eu venho daí passear. O senhor está vendo? Ele começa a acusar as pessoas. E muitos, conforme no capítulo 13 de Apocalipse, acreditam nisso e ficam lá. Olha, ele tem um reino, ele é o chefe dos demônios, e ficam ali. Mas o Senhor Jesus deu uma ordem em Lucas, no capítulo 10, 11, 12, e ele não chamou por nome. No primeiro momento ele separou os 12, mas nesse momento ele diz assim, ó, ele separou de 2 em 2. Ele diz assim, ó, alguns 2 em 2. E separou 70 e disse: vão. E eles iam. E quando eles voltaram para dar o relato
negado a Cristo, Jesus não disse assim: eu vi Satanás cair. Não, eu falei, em cada lugar que vocês entravam, iam, eu via Satanás sendo destronado. Aleluia. Ele está sendo destronado lá no seu negócio, lá na sua casa. Diz que você não consegue sair. Ele está sendo destronado agora em nome de Jesus. Quem acredita nisto, nesse poder, não de só matar a alma, nesse poder que tem poder de lançar a alma onde Ele quer. Esse é o poder do meu Deus. Ele te liberta nesta noite. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vá comigo agora em Atos dos Apóstolos. Já estou parando. Essa aqui é interessante e bem atual. Atos dos Apóstolos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Estava pregando uma mensagem semelhante a essa outro dia. Alguém antes começou, glória a Deus, aleluia. Eu falei, por que glória a Deus, se eu estou falando de você? Todos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler do versículo 8 a 10. Nos diz a palavra do Senhor: e havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome o quê? Por nome? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eutico. Assentado numa janela. Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ele estava em uma janela. Uma palavra em inglês que eu nunca esqueço, da minha professora chamada Beth. Ela fazia uma gincana lá e tinha que escrever lá a palavra em inglês, pronunciar e ganhava ponto. Em amarelinha ou em basquete e tal, aquele ponto valer, tinha que escrever a palavra, pronunciar e dar o significado. E eu me lembro como fosse hoje, como é hoje, duas palavras veio para mim. Alright, que é escrever, é isso? E a outra, Windows, janela. Do que é próprio hoje, Windows. A nossa mente, ela possui o gatilho da memória. Coisas que vêm à nossa mente, nesta janela, de repente você não quer pensar, quer ignorar, quer se distrair para não pensar nisso. Mas é pior, o problema vai piorando. E você tem que criar uma janela paralela. Aí você consegue amenizar o tanto aquela que te causa muita dor. E dentro dessa verdade, é tomado também dessa palavra para um objeto tão importante nos dias de hoje: o computador, a internet, que quando nós clicamos, ela abre o quê? Janela. Esse jovem, Eutico, havia ali muitas luzes, né? No cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. De repente, na ponta da digital, abre-se janela em nossa frente, que também é um outro lugar que nós, muitas das vezes, não devemos estar. Nesse particular.
Eu conheço pessoas que dizem assim, marca culto até de oração. Poxa, a esposa vai orar e ele fica em casa. Cadê o esposo? Ah, temos fazendo um trabalho em casa. Cadê o jovem? Está fazendo um trabalho em casa. E a gente é movido pelo Espírito Santo de Deus. Essa natureza de Cristo. Mas a criança não cresceu, não absorveu os alimentos necessários. Então o velho homem sempre vai estar ali. Eu gostaria que todos nesse momento ficassem de pé. Já estou parando. Você vai receber vitória. Absorve essa palavra e nunca mais esqueça. Diga para o seu irmão, fecha a janela. Saia do porão. Nunca mais sobe nesse terraço. Em nome de Jesus, tira a sua família desse caos. Aleluia. Estamos sendo bombardeados de todos os jeitos e trejeitos pelo inimigo das nossas almas. Porque na janela ela vai ter visão do mundo, sim ou não? Vai ter visão dos seus prazeres, sim ou não? Sim. Vai ter visão das suas glórias, sim ou não? Mas também das suas podridões na janela. Eu digo para você, fuja da janela. Ou feche a janela. Não tem um lugar que fica lá? Não tem? Um X? Quadrado assim, um X? Você pode ir lá e feche essa janela. Fecha essa janela. Nós poderíamos falar mais algo dentro dessa realidade. Conforme 1 Samuel 3:2. Eli estava deitado em lugar de costume, lugar onde perde a visão, lugar de esquecimento, lugar de velhos hábitos, de velhos costumes. Fuja desta cama também agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem vitória para o seu lar, jovem. Deus tem vitória para a tua existência em nome de Cristo Jesus. Uma das coisas que também fez eu cair de lá é que aquela fumaça que estava dentro daquele lugar, porque existiam muitas luzes, não era luz assim, era luz de velas ou de candeeiro. Aquela fumaça ele absorveu tudo e ficou tonto e caiu. Quando fala-se em fumaça, que vem de fumo, também para perfume, que é uma semântica do grego, perfumo, através, ele absorveu aquilo que não era para ele, era para Deus, a essência, o incenso, conforme diz capítulo 5 e capítulo 8 de Apocalipse, é para Deus. Estamos direcionando isso para lugares errados. A nossa visão, a nossa percepção, que não é mais aguçada tanto assim, porque depois da queda, a nossa visão, a nossa audição, ela diminuiu bastante, quase nada. Agora, para ter algo de Deus, temos o que é isso. Diga para o irmão, sensibilidade. Muitos perderam a sensibilidade. Ela pode voltar hoje para a tua vida. Se você, por favor, se você simplesmente se converter é isso. Simples. Se converteu. Está indo no caminho, não é certo? Volta. Uma volta de 180 graus. 360 não, porque você volta no mesmo lugar. Mas 180. E volta. Pega na mão do seu irmão, o varão que vai louvar o Senhor. Aleluia.
E eu preciso aqui fazer um apelo. Aleluia. Você que não vê saída, está diga comigo, cumbuca. Glória a Jesus. Cumbuca lá na floresta de pegar um animal. Um animal que, pelas características, não tem nada a ver com a gente. Diz o cientista que tem. Glória a Jesus, aleluia. Cumbuca é de pegar macaco, porque o macaco, quando coloca a mão dentro da cumbuca, pá, ele pega o alimento. Só que ele não tem na sua memória que se ele abrir a mão, ele escapa. Então ele tenta tirar o alimento e fica ali, a pessoa pega ele. Muitos de nós não veem essa. Você não é um macaco. Espera aí. Não tem esse raciocínio. Se você soltar aquilo que você pegou com a mão, solta isso. Abandona isso. Você vai ser liberto dessa cumbuca desta noite em nome de Jesus. Aleluia. Vai quebrar o peixe. Aleluia. Aos olhos de Deus. O salmista diz: se eu for o mais alto dos céus, aleluia, Jesus, ele ali está. Se eu for a profundeza do mar, ele também está. Se eu for ao inferno, aonde o olhar de Deus nos acompanha. Somos um fragante. Aleluia, Jesus. Não tem para onde ir. Deus, meu amado, estão essas vidas aceitando Jesus. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Tem mais alguém para Jesus nessa vida? Tem. Aleluia. O Senhor nos deu visões de libertações esta semana.
na preocupação de estar aqui na noite desse dia. Tem mais alguém para Cristo? Levanta a sua mão. Os que estão aceitando Jesus, fica mais desse lado, por favor. É específica essa oração. Agora para a libertação. Aleluia. Ele liberta todo dia. Hoje é mais um dia que ele vai dispensar sobre a sua vida. Você está precisando de uma libertação em alguma área psicológica, socioeconômica na tua existência. Vem aqui, fique, se posicione desse lado. Aleluia. Venha aqui. Não tenha medo. Venha cruzar a porta de Deus. Venha quebrar ele. Respeito por ele. Fique desse lado aqui. Aleluia. Aleluia. Não tem pra ninguém como esse salmo. E essa abertura aqui, irmão. Aleluia. Deus está fazendo coisas tremendas. A sua vida não será a mesma. Dar explicação. Se levantou do marasmo. Há uma nova história, uma nova vida. Caiu. Fica caído se quiser. Se levanta nessa noite. Sacode a poeira. Batalha Deus abre o seu trono, vai se levantar, e uma voz do fundo pode escutar. Vem, Deus te levanta. Esse é Cristo. Você pode tudo e consegue, sou o teu Senhor. A força do Deus, abre e levanta, para te abençoar. Não deixa ninguém poder abençoar o crente. Não tem pra ninguém. Quando clama misericórdia, filho de Davi, não tem pra ninguém. Quando ele entra no meio do fogo, Não tem pra ninguém. não tem pra ninguém. Quando o gigante ele faz cair, não tem pra ninguém. Quando ele fecha a boca do leão, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Quando ele quer vir. Quem pode glorificar o nome do Senhor? A vitória do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, vai envolver glória no nome de Jesus. Em todo louvor, cantar felicidade. Cantando agora, Senhor Deus. Venha aqui contra essas vidas favorecem nesta noite. Eles têm, aleluia, agora. Você parece o Senhor do Senhor. Sou a força do Já aceitaram como único suficiente, Senhor. E Salvador das suas vidas. Na área da saúde. Na área porque o Senhor abençoa. Não só em tudo físico, mas também no espírito. Não tem pra ninguém. Precisa agora. No meio do fogo. Pode agora abençoar. Quando o gigante ele vai sair, não tem pra ninguém. Quando ele fecha a porta do céu, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Quando ele quer agir, não tem pra ninguém. Quando ele abençoa uma promessa, não tem pra ninguém. Quando o céu estabelecimento de Davi, agora não tem pra ninguém. Agora, meu Quando ele entra no meio do fogo, sinais de maravilha. quando ele derruba o imaginação, não tem pra ninguém. Quando ele fecha a porta do céu, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Quando ele quer agir, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Quando ele quer agir. Vai agora também essas vidas que estão recebendo aqui a oração para alguma área específica em suas vidas. Deus, que é no espírito, na alma, no negócio, o Senhor entende e sabe muito bem. Pai, toca agora profundamente, trazendo libertações, trazendo vida para todos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor.
A glória de Jesus vai ser ouvida. Diga comigo, aos olhos de Deus, somos um flagrante. Estamos nu a todo momento. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amados, eu vou louvar mais esse hino que traz por título Me Toca. Jesus ainda está operando no nosso meio. Ele está tocando de uma maneira especial a nossa vida. Aleluia. Levanta a mão para o nesta noite. Começa a adorar Ele, agradecer a Ele nesta noite pelo lado. Começa a pedir para que Ele te toque de uma maneira especial ainda. Porque ainda não terminou este culto, louvado seja Deus. Me toca. Vim aqui, Senhor, mais uma vez para sentir Sua graça. Eu quero ouvir Sua voz falar comigo hoje. Eu estou aqui, quero meu coração em Tua presença derramar e tirar toda a tristeza dentro do meu peito. Quero começar de novo e esquecer todo o fracasso. Preciso, ó Jesus querido, é você. Um abraço. Pra que ficar andando por aí sozinho, sem ter esperança, triste no caminho, vivendo só na solidão? Preciso, ó Senhor do céu, carinho, não me deixar, quero estar juntinho. Por favor, vem me ajudar. Vem me ajudar. Somente quem precisa da ajuda do Senhor, da pessoa bendita do Espírito Santo. Levanta a tua mão. E Deus até ele tocar na tua vida de uma maneira especial. Ele pode estar conosco nesta noite encontrar. Ele pode nesta noite arrancar essa enfermidade do medo, diz que não tem jeito. Ele é médico dos médicos, por isso que ele está aqui, aleluia. E você vem sobre o Deus para receber milagre da parte do Senhor nesta noite. Aquele problema insolúvel, levanta a tua mão você e receba em nome de Jesus o milagre. Aleluia. Quero meu coração em Tua presença derramar e tirar toda a tristeza dentro do meu peito. Quero começar de novo e esquecer todo o fracasso. Preciso, ó Jesus querido, é você. Um abraço. Pra que ficar andando por aí sozinho, sem ter esperança, triste no caminho, vivendo só na solidão? Preciso, ó Senhor do céu, carinho, nunca me deixar, quero estar juntinho. Por favor, vem me ajudar. Vem me ajudar. Pra que ficar andando por aí sozinho, sem ter esperança, triste no caminho, vivendo só na solidão? Preciso, ó Senhor do céu, carinho, não me deixar, quero estar juntinho. Por favor, vem me ajudar. Sinto dó por nesta noite. Vem me ajudar. Vamos pode dar um forte aplauso para o Senhor nesta noite, agradecer a Ele pelo teu milagre, louvado seja Deus. Amém, irmão? Meu querido, está de fora o meu CD, o trabalho do pastor Oséias, apenas R$10, a gente não cobrando nada para estar aqui, só a venda do CD. Eu acredito que os irmãos vão nos abençoar.
Ainda hoje estarei voltando para Morro Agudo, né? Que os irmãos orem a nosso favor, para que tudo dê certo, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja de uma maneira especial.